Gente, eu sou Peter Volkmann e estou aqui hoje para falar para vocês sobre consórcios e financiamentos, tá bom? Eu falo sobre holding e renda passiva e eu vou mostrar para você como você consegue acelerar a renda passiva, como você consegue montar a sua holding com mais velocidade, usando também o crédito de terceiros, usando financiamento, usando consórcio, usando o que melhor couber para você, tá bom? E no final da live eu vou dar uma dica de ouro, tá bom? Uma dica de ouro, então me acompanha até o final. A live não vai ficar gravada, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Consórcio e financiamento. Eu vou explicar um pouquinho para vocês qual é a diferença entre um e outro. E eu vou explicar para vocês qual é o tipo de aplicação entre um e outro. E depois eu vou falar algo um pouco mais específico, que foram perguntas que chegaram na caixinha inbox, por isso que eu gosto de fazer a caixinha inbox. Escolhi o tema consórcio, porque é um tema que para mim é curioso, tá? Para mim é uma quebra de paradigmas, mas eu vou ao longo da semana aí respondendo outras dúvidas que chegaram para mim, tá bom? Eu não tive tempo de responder elas agora na caixinha do box, porque eu tô numa correria aqui de reforma, vocês sabem disso, hoje não tem barulho de furadeira nem nada disso, hoje eu tô sozinho aqui. Ainda bem, né? Não vai atrapalhar a nossa live, mas ainda assim contextualizou legal, né? Eu acho que a gente tá nesse universo e faz parte, não tem como a gente fugir disso, né? Então, assim, eu vou falar para vocês o seguinte, eu vou explicar então a métrica do consórcio e depois eu vou explicar a métrica do financiamento, tá? O consórcio, para quem porventura já fez um consórcio de veículos, ele funciona basicamente da mesma forma, tá? Consórcio imobiliário, ele é bom para quem tem tempo, para quem não tem pressa de ter o bem, para quem vai lá pagando e quer fazer uma organização financeira. Quer dizer que aquele dinheiro vai ser para aquele projeto. Então você vai botando aquele dinheiro todo mês no consórcio, certo? O consórcio é uma maneira mais barata para você alavancar financeiramente o seu projeto do que o financiamento bancário. Porém, eu vou explicar isso tudo direitinho para vocês, tá? Não é assim que ele é melhor, tá? Ele é mais barato, porém ele é a longo prazo. O consórcio você não sabe quando você vai ter o dinheiro. No financiamento, em 3 dias úteis, muitas vezes o dinheiro já está na sua mão, tá? Então você ganha muito mais velocidade. Então o consórcio é para quem não tem pressa. Então você está aí pensando em criar uma renda passiva, mas não quer tirar o dinheiro da conta, ou não tem todo o dinheiro para poder pagar isso, não quer se descapitalizar, eu não quero gastar, eu tenho 100 mil e eu não vou gastar 100 mil no imóvel e ficar sem nada. Se eu precisar de uma cirurgia de emergência, um medicamento, um tratamento, sei lá, qualquer coisa, eu precisar do dinheiro, eu precisar ajudar minha mãe, ajudar meu pai, sei lá. Então você não quer se descapitalizar. Isso é plenamente normal, eu acho que é extremamente seguro. Lembre que eu falo também para a gente não usar a reserva de emergência. Então não usem a reserva de emergência de vocês para comprar imóveis, porque a emergência não avisa quando vem, ela justamente é uma emergência, né? E o imóvel não tem a liquidez do dinheiro aplicado, você vai lá e saca de um dia para o outro, você está com o dinheiro na mão. Então não faça investimentos com sua reserva de emergência, tá? Eu já falei sobre isso em lives. A reserva de emergência, pessoal, só fazendo uma ponte rapidinho, é no mínimo de 6 a 12 salários que você percebe hoje, tá? Salários, ou então se você quiser utilizar o custo do mês. Então assim, eu gasto R$2.000 por mês, então você tem que ter 6 vezes 2, você tem que ter 12 mil reais guardados como reserva de emergência. Mas eu gasto 5, então você tem 6 vezes 5, você tem que ter esse dinheiro guardado como uma reserva de emergência para poder suprir, viver tranquilo, viver com segurança, não arriscar demais, tá bom? Então, caso você só tenha reserva de emergência e você quer fazer um investimento mesmo assim, você não quer usar a reserva de emergência, aí você usa o consórcio, certo? Então, o consórcio, explicando a métrica dele, você entra num grupo, certo? O consórcio são um grupo de pessoas, de investidores, que se reúnem através de um operador, que é o banco, certo? Às vezes tem só operadoras de consórcio, às vezes é o banco que opera produtos de consórcio, e você entra e compra uma carta. E você pode escolher a carta lá, 30, 40, 50, 100, 200, 500, enfim. Cada banco, cada operadora tem uma métrica diferente, tem valores diferentes de consórcio. Então você vai lá, compra a carta de crédito, eu quero lá, vamos usar 100 mil reais de carta de crédito como exemplo. Então eu vou usar 100 mil reais, vou comprar os 100 mil reais, vou saber lá que minha parcela lá, sei lá, X reais por mês, ao longo de tantos meses. Então você vai pagando
E existe uma taxa de administração, que ele vai mensalmente debitando, né? Está embutido nessa parcela. Então ele debita dessa parcela que você paga para o fundo de administração. Existe também o seguro das parcelas, né? Caso aquele grupo de consórcio tenha algum problema, você tem o valor segurado. Mas você pode optar em comprar com seguro ou sem seguro. Então você vai mensalmente aportando aquele dinheiro lá. Vamos usar hipoteticamente que as parcelas sejam R$1.000, vamos arredondar, estou usando o valor hipotético. Você vai usar para ter a carta de crédito, depois de 180 meses, você vai, para ter R$100.000 em 180 meses, você vai pagar lá, sei lá, R$1.000. Não estou chutando esse valor, tá, gente? Então você vai estar pagando os R$1.000. Você vai pagar os R$1.000, depois do 5º mês você foi contemplado. Oba, fui contemplado. Já vou explicar como que você pode ser contemplado. Fui contemplado e agora a carta de crédito liberou para mim. Então esses R$100.000 vão estar disponíveis para que você utilize eles para a compra de um imóvel. Afinal, essa é a finalidade. Compra, reforma ou construção, tá? Então você vai ter esse dinheiro disponível e esse dinheiro vai ficar no fundo enquanto você não utilizar. Eu já vou explicar também como que a gente libera esse dinheiro, tá bom, pessoal? É bastante coisa para falar. Então, assim, você foi contemplado, você está com aquele dinheiro lá, enquanto você não comprar o imóvel, não conseguir liberação do dinheiro, o dinheiro rende uns juros, ele não fica parado desvalorizando. Ele rende uns juros, não é um juros extremamente atrativo, mas ainda assim você não perde o dinheiro, perde dinheiro com ele lá parado. Então, se você ainda não está decidido qual imóvel comprar, você vai levar 6 meses, 1 ano para comprar imóvel, não se preocupe que o dinheiro vai estar lá parado, você vai continuar pagando as parcelas, o dinheiro fica lá parado, certo? Porém, alguns consórcios têm parcela reduzida até a contemplação. Isso é importante a gente falar. Então, digamos assim, você paga 80% do valor da parcela, depois que contemplado você vai pagar 100% da parcela. Então, você tem que levar isso em consideração quando você estabelecer o valor da parcela que você vai poder pagar, que vai caber no seu bolso, tá? Então é importante você atentar para esse fato. E se você for contemplado por lance, aí a parcela vai abater, ela vai reduzir, porque o lance que você deu vai abater o saldo devedor, então você vai reduzir o valor da parcela. Eu já vou explicar isso um pouco mais certinho, tá bom? Mas, voltando então à métrica dos consórcios, porém, o único problema do consórcio é que você pode ser contemplado nos primeiros meses, você pode ser contemplado nos últimos meses, tá? Então você pode chegar ali, sei lá, ficar pagando por 10 anos até ser contemplado. Aí eu não sei, eu não tenho como dar uma garantia para vocês de que essa contemplação vai acontecer ou que ela não vai acontecer. Então a gente tem outro subterfúgio que é justamente a parte do lance, que eu vou explicar logo mais para vocês como você consegue fazer esse lance para poder acelerar essa contemplação e você poder adquirir aquele imóvel o quanto antes, tá? Porque justamente quanto antes você adquirir o imóvel, o próprio imóvel vai poder pagar as parcelas ou amortizar as parcelas daquele consórcio, certo? Por isso que muitas pessoas, e eu principalmente, eu também optei para o meu primeiro imóvel fazer um financiamento bancário ao invés de um consórcio. Primeiro que o consórcio ele foi flutuando, né, por diversas nuances. Então tinha uma época que a Selic estava mais alta, que o consórcio não era tão vantajoso. Agora a Selic está mais baixa, então ele acaba flutuando, tá? Mas eu não vou entrar muito nesses meios, porque senão a gente se estende demais. Eu quero falar sobre consórcio, financiamento, e é coisa bem prática para vocês entenderem como que funciona, qual que é a métrica, o que é melhor para vocês, tá? Então assim, digamos, eu escolhi para o meu primeiro imóvel um financiamento, certo? O consórcio a gente fez depois. Por quê? Porque eu tinha pressa. Lembra que quem está acompanhando todo o meu conteúdo aqui, eu tinha pressa em poder rentabilizar para poder pagar os custos, né? Então eu estava pagando financiamento com o próprio aluguel daquele imóvel. Não era um imóvel para eu morar, certo? Então eu estava pagando a rentabilidade daquele imóvel, estava pagando o financiamento. Mas, ao mesmo tempo, você pode fazer isso com um consórcio. Porém, aí você precisa dar o lance. Então, eu vou explicar para vocês como que vocês vão calcular um consórcio com lance, porque muda o valor da carta que você vai precisar. Pessoal, isso é extremamente importante. Se você der um lance, vai mudar o valor da carta que você vai precisar. Porque você vai dispor de um dinheiro que está com você hoje. Então, cuidado, se você porventura tem pressa, saiba que você vai ter que tirar o valor do lance do bolso para poder acelerar a contemplação daquele consórcio. Então é melhor você pegar uma carta de crédito maior, certo? Porque em algum momento aquele dinheiro vai fazer falta, porque você vai ter provavelmente usado a tua reserva de emergência para poder dar o lance. Então você precisa da contemplação o quanto antes para poder
devolver a reserva de emergência, certo? Então, é extremamente importante. Eu já vou explicar em valores também isso aí bem certinho, tá bom? Não se preocupem. Então, assim, o consórcio, você entra no grupo, é como assim, vamos lá, 3, 4 pessoas, hipoteticamente, claro, consórcios são muito mais pessoas que isso, mas 3, 4 pessoas se juntaram para comprar um imóvel. Cada um dá lá R$1.000 por mês e a gente, quando tiver o dinheiro, a gente vai lá e compra. O consórcio é basicamente isso, tá? Só que como é um volume de pessoas maior, a cada mês tem 5 contemplados, depende do tamanho do volume da operadora. Tem operadoras com créditos maiores, operadoras com créditos menores. Aí você tem que procurar já no banco que você tem relacionamento ou com operadoras que você conhece. Aí fica a critério de cada um, tá? Mas você pode... Então vai ser contemplado, você vai ter o dinheiro. Mas se você for simplesmente contemplado por sorte, no sorteio mesmo... ele é um excelente negócio. Se você for contemplado no primeiro ano, então é uma benção. A gente já foi contemplado no 5º mês, tá? Já teve um caso que a gente foi contemplado no 5º mês e outros casos que a gente teve que dar lance, e aí é um arrombo, tá? Então, assim, foi contemplado, não tá com pressa, paga as parcelas, espera ser contemplado. É o melhor negócio, tá? Geralmente, falando em números, as taxas de administração são de 14%, tá? No consórcio. Financiamentos giram a torno de 25 a 30, então você paga mais que o dobro, tá? No total de juros e tudo mais. Então no consórcio ele é muito pequeno. Se você botar o valor futuro, ele fica muito pequeno. Só que as parcelas também são reajustadas anualmente pelo INPC, então é extremamente importante você levar isso em consideração. Que não é a parcela, o financiamento você paga parcelas fixas, muitas vezes, né? Depende da modalidade que você pega. Tem modalidades decrescentes, como Finame, enfim. Mas aí você tem que... Mas aí o Finame não se aplica nesse caso aqui, esqueçam. Mas tem... Isso aí depende do produto de cada banco, eu não posso falar. Meu intuito também não é vender produto de banco, certo? Meu produto, minha forma é explicar a forma de você acelerar esse investimento da melhor maneira possível. Então, assim, pegando aquele consórcio e não sendo contemplado, eu vou explicar então como que funciona o lance para vocês. Tá? Suponhamos que eu peguei uma carta de crédito, eu quero comprar um imóvel por R$100.000. Eu vou lá, pego uma carta de R$100.000. Só que, para eu poder ser contemplado logo, existe um segredinho bem interessante, que quem já trabalha com isso já não é tão segredo assim, mas ainda assim quem não tem experiência com consórcio talvez não vai entender isso. Eu no início também não entendia como que isso funcionava, tá? Então assim, se eu quero comprar um imóvel de R$100.000, eu pretendo não contar com a sorte, então eu vou precisar pegar um crédito de no mínimo 50% mais do que eu necessito. Então nesse caso, R$150.000 deveria ser a minha carta. Por que isso? Porque para você ser contemplado num consórcio, você precisa, na maioria das vezes, isso também depende de operadora para operadora, de carta de crédito, de grupo de consórcio para outro grupo de consórcio, mas na maioria das vezes pode chegar a 50% do valor da carta de crédito. Então, se eu tenho uma carta de crédito de R$100.000, é provável que eu tenha que dar 50 mil para conseguir ser contemplado logo nos primeiros meses, tá? Então é um pouco delicado e tem muita gente que entra agressivo. A gente tem investidor grande dentro de consórcios que compra várias cotas e fica dando lance alto para ser contemplado. A gente que tem dinheiro, mas faz isso para alavancar mais o seu negócio, tá? Então você vai estar competindo com esses caras que tem grana, entende? Então existe um outro segredinho que eu já vou falar seguinte também para vocês. Mas então assim, do lance, entenderam que a gente vai precisar ter uma folga. Você vai precisar ter uma folga um pouco maior, porque você vai tirar, digamos, 50 mil do seu fundo de reserva para poder dar o lance. Você foi contemplado, aqueles 50 mil foi, mas ele vai ser abatido dos 150 mil. Então você pagava uma parcela de 1.200 por 150 mil, sua parcela vai para 900 da contemplação em diante, porque você já deu um valor. É como se você desse uma entrada num financiamento, né? O lance funciona como uma entrada no financiamento. Ele vai abater, ele vai amortizar, ele vai diminuir o valor das parcelas e do saldo devedor. Só que você tem que dispor desse dinheiro na hora. É como uma entrada no financiamento. Você vai dar uma entrada de 50%, você tem que ter o dinheiro para dar a entrada. É lógico, é fácil de entender, tá bom? Então assim, no consórcio funciona da mesma maneira. Então, se você quiser alavancar seus negócios pelo consórcio, você tem uma graninha guardada, eu não quero me descapitalizar, eu tenho ali um dinheiro e eu quero fazer aquilo ali, guarda esse dinheiro, faça o consórcio e use esse dinheiro para o lance. Mas aí não esqueça de pegar a tabela um pouco maior, a carta de crédito um pouco maior. Por quê? Porque se você tirou 50 mil reais, você vai receber a carta de 150.
Então, só que os 50 que você tirou do seu fundo de reserva, você tem que devolver imediatamente. Então, você vai comprar o imóvel, tá? E você vai precisar devolver o quanto antes o seu fundo de reserva, tá? E aí é que mora um pequeno problema que você precisa saber. Por que eu digo isso? A gente geralmente quando compra um imóvel pronto, ou que ele seja zero bala, tá novinho, mas se você comprar um imóvel pronto, novinho, você vai para alocar, você vai precisar alugar, você vai precisar fazer um mínimo de instalação, sei lá, se tiver gás, vai ter que comprar o aquecedor, vai ter que comprar a luminária, das mais simples que seja, mas vai ter que comprar, ou vai ter que mobiliar a cozinha, a lavanderia, que isso geralmente os inquilinos não levam, né? Então você vai precisar de um dinheiro extra para isso, você vai precisar de um dinheiro extra para as transferências dos imóveis, então é sempre bom você pegar um pouquinho a mais para você ter uma folga, certo? O problema é que esse dinheiro do consórcio, ele vai direto para o comprador, o vendedor do imóvel. Tá? Então você tem que fazer uma negociação com ele que de repente ele vai receber esse dinheiro e vai quitar essas transferências para você, então você tem que ficar ligado nesse ponto, tá? Porque você não vai conseguir ficar, dá 50 mil, bota na minha conta e os outros 100 para lá, não dá para fazer assim, tá? Tem algumas modalidades que dá, tem operadoras que fazem, já aconteceu conosco de operadora fazer, mas isso nos tempos de hoje não mais. Tá? Então assim, se você comprar um imóvel e ele vale 100 mil reais, você vai ter que negociar com o cara e dizer assim, ó, então eu quero que você me entregue ele mobiliado com a cozinha, com a lavanderia, eu quero que os custos e transferências são seus e você me emite uma nota aí de 150 e você quita toda essa situação, tá? Então isso é um truque que dá pra gente fazer, eu não vejo problema nisso, não acho que não há nada de ilícito nisso, mas você transfere para ele, afinal tá indo para aquela mesma finalidade, certo? Então, isso é importante, entenderam, pessoal? Então, quando você der o lance, não esqueça de comprar uma carta, se você pretende contar com o lance e dar uma carta de crédito maior. Porque o que vai acontecer se você der um lance, pegar uma carta de 100 mil reais e der 50? A tua contemplação vai ser só mais 50. Mas então 50 você já tirou do bolso, tem mais 50 para comprar o imóvel, mas o imóvel custa 100, ainda vai te faltar mais 50. Então, ali que começa a dar o problema. Então, você pode também fazer misto. Eu vou fazer um consórcio de 100 mil, vou dar 50 do meu fundo de reserva para contemplar. Contemplei ele, ganhei a carta de 50, mas eu fiquei sem os 50 do meu bolso, certo? Então você vai lá e financia os outros 50 num financiamento imobiliário para poder comprar logo o imóvel, tá? Porque as parcelas do teu consórcio vão diminuir pela metade também. Assim que você der 50% da contemplação, uma coisa acompanha a outra, tá? Então, quando você fizer o financiamento, você só tem que juntar as duas parcelas para ver, mas como a do consórcio cai a metade, o financiamento vai ser o mesmo valor, ele tem os juros um pouquinho mais alto, então ela vai ser ligeiramente maior do que a do consórcio. Então talvez a do consórcio de 1.000 caia para 500 e o financiamento seja 600. Então você pagava 1.000 de parcela, vai pagar 1.100, mas você já tem o imóvel. Então esse imóvel às vezes você já aluga por 900, por 1.000 e você complementa com 100 reais, entendeu? Mais ou menos a função é assim, a conta é mais ou menos assim, tá bom? O importante é vocês entenderem esse lance do lance, né? De como você faz essa operação do lance e qual é o percentual do lance, porque eu me assustei com o percentual do lance, eu não sabia que era tão alto, tá? Outra dica legal, se você tem um consórcio, você não tem tanta pressa para contemplação, então você pode, deixa eu só botar o carregador aqui, então você pode fazer o lance... se você não tem tanta pressa para... Nossa, agora me fugiu aqui. Para poder fazer o consórcio, o que eu queria dizer? Fui botar o carregador e me perdi. Mas enfim, depois eu já leio. Então assim, pessoal, ficou clara essa questão do lance, certo? Então entenderam a métrica de como funciona o consórcio tradicional. Eu não estou falando de consórcio usando o FGTS. Isso é um outro assunto, eu já vou falar para vocês mais adiante, tá bom? Então, financiamento bancário... eu utilizei porque eu tinha pressa. O financiamento, o dinheiro, 100 mil cai na sua conta, você já compra o imóvel, já aluga ele por 1.000 e às vezes o financiamento é 1.200 reais e você só precisa complementar com 200 reais. Mas eu não tenho pressa. Então então faz o consórcio, talvez a parcela seja 1.000 reais, mais ou menos nessa proporção, vai ser 1.000 reais e quando você for contemplado, você vai lá, compra o imóvel, mas enquanto isso você tem que tirar do bolso para poder sustentar essa parcela. Claro que é muito melhor você tirar uma parcela de 1.000 reais do que você sacar 100 mil reais se você tiver esse dinheiro na conta, né? Eu não quero me descapitalizar, tá bom? Faz o consórcio, faça com tempo e mantém o teu dinheiro lá aplicado. E usa o dinheiro que tu tens aplicado para dar um lance maior e conseguir
comprar logo esse imóvel. O que acontece, muita gente assim, às vezes vende um imóvel, vende um, sei lá, um patrimônio e tá com esse dinheiro guardado, quer fazer a aquisição de 2 outros imóveis, mas não quer se descapitalizar. Então, com o dinheiro da venda do primeiro imóvel, faz 2 consórcios. Eu sugiro para vocês que façam 2 consórcios com cartas menores do que uma carta grande também, tá? Porque é mais fácil de você contemplar, você consegue contemplar mais rápido. E você tem 2 chances de contemplação. Foi contemplado no primeiro, você precisa dos 2 para comprar o imóvel, não tem problema, o dinheiro fica rendendo. Aí você dá um lance, contempla o segundo, você tem um montante maior e vai lá, compra o imóvel e já aluga ele ou já, né, se livra do aluguel e aí o dinheiro do aluguel você paga a parcela. Enfim, depende muito de que quadro você se encaixa, né? Mas suponhamos que você vendeu um apartamento, vendeu um imóvel, você está com dinheiro, você quer comprar um outro imóvel para investimento e ter uma renda passiva, mas você não quer se descapitalizar. Então você simplesmente pega, contrata um consórcio no valor do imóvel, olha um imóvel que você acha que seja interessante, num posicionamento interessante, que tem uma rentabilidade legal, fez essa pesquisa, vai atrás do financiamento. Então, testa um financiamento bancário primeiro para ver, porque às vezes a locação dele já mata o financiamento bancário, e o financiamento bancário às vezes é 48 meses, 60 meses. O consórcio geralmente é 180 meses, 200 meses, 240 meses, então depende também do que você quiser, né, de como você quiser contratar. Mas aí você vai atrás do consórcio e faz essa avaliação da diferença da taxa de administração, da diferença dos juros no final do período, que o consórcio vai ser muito menor, tá? Vai ser muito menor, mas você não ganha no tempo. Você tem que contar com o lance para ter certeza de que você vai conseguir realizar o seu projeto dentro do seu cronograma, tá bom? Então essa é a diferença entre financiamento e consórcio. O que mais? Eu vou falar aqui para vocês o seguinte. Eu já expliquei do volume do dinheiro, isso é outra coisa extremamente importante, tá, pessoal? O volume do dinheiro é o mais importante. E também levar em consideração de que às vezes você faz um plano e o payback ele é calculado entre a taxa de retorno, né, do teu investimento. Então o consórcio vai ser muito mais longo, tá? Então você vai demorar um pouco mais para conseguir neutralizar isso. E o consórcio você não tem como antecipar as parcelas, você tem que assumir e aguentar ele até o fim, entendeu? Isso é uma coisa que me incomoda no consórcio. E no financiamento não, eu consegui uma grana extra, sei lá, tive um PPR na empresa, qualquer coisa assim, você vai lá, quita, acelera as parcelas e você abate os juros. No consórcio você não tem como fazer isso, tá bom? Então é interessante você estar ligado. Só um minutinho que deu algum problema aqui. Tá. É importante, então, você estar ligado nisso para não comprar gato por lebre, não entrar num negócio que depois vira uma prisão, vira algo desconfortável para você pensar assim, meu Deus, eu tenho 200 parcelas para pagar, 3 anos são 36 apenas, então é muito tempo, né? Calculem isso são aí 15 a 20 anos de parcelamento. Tá? Não tem nada de errado nisso. Eu acho que se você quer crescer, se você tem um planejamento, o consórcio é um baita aliado, é super legal, mas você tem que ter a consciência de que você tem aquele compromisso para o resto da vida, tá bom? Se você tem o dinheiro para comprar um imóvel, é muito mais tranquilo, porque em qualquer problema você guarda aquele dinheiro, né, e faz essa compra, faz essa aquisição, mas ao mesmo tempo você tem uma reserva muito maior, né? E depois, passando os 5 anos, que já está um pouco mais aliviado nas parcelas do consórcio, você consegue utilizar aquele dinheiro para um segundo consórcio ou alguma coisa assim. Tá? Então, o que eu queria explicar para vocês também sobre o uso do FGTS, tá? Me perguntaram assim, eu consigo usar o FGTS, por exemplo, que eu não quero me descapitalizar, quero fazer o consórcio e quero usar o FGTS. Sim, você consegue usar o FGTS no consórcio, tanto como no financiamento imobiliário, tá? Só que o FGTS ele tem algumas amarras, como peraí só um pouquinho, uma pergunta: qual a melhor forma de fazer um consórcio, banco, corretora, etc. Então, assim, eu não digo que tem algo melhor ou pior, tá? Vai depender muito do que você quer. Da experiência que eu tenho, assim, algumas corretoras, algumas operadoras de consórcio, tá? Elas têm elas às vezes têm limites mais elevados, tá? Por exemplo, no banco em que eu sou cliente, eu não conseguia metade não é tudo igual, tá? Eu não conseguia metade do limite que eu consegui numa operadora como essa, tá? E geralmente, se você tem uma holding que tem patrimônio, ou se você tem patrimônio na pessoa física, eles vão analisar teu cadastro, tem que passar algumas informações antes, né? O número do teu CPF, o número do teu CNPJ, eles conseguem consultar o patrimônio daquela empresa. Então, se você tiver um capital social alto na holding, você consegue
muito mais fácil na pessoa jurídica do que na pessoa física, e às vezes as taxas são melhores. Já aconteceu comigo isso, de que eu fiz a cotação numa operadora que não é o banco que eu tenho relacionamento, tá? Que me fez uma proposta melhor do que a do banco. Melhor do que a do banco, porém na pessoa física e não na pessoa jurídica, porque a holding tem um capital social maior do que eu como pessoa física, tá? Então assim, eu não digo que tem uma melhor ou uma pior. Eu acho que o legal é você ir primeiro no banco que você tem relacionamento, tá? Vai depender muito do volume de dinheiro que você tem aplicado, o volume de transação que você faz. Então o banco tem um score ali dentro que vai calculando, que eu também não sei explicar como funciona. Eu só sei que eles têm um score e aí você vai, né, tempo de abertura da conta, relacionamento que você tem com aquele banco. Então, tenta primeiro no banco que você tem relacionamento. Mas, às vezes, essas operadoras fazem feirão, tá? E o feirão é online, você consegue online, tá? Basta você começar a digitar consórcio aí no Google que vai aparecer um monte delas patrocinadas no seu Instagram, tá bom? Então, é só se inscrever. Eu me inscrevi num domingo e eles me responderam na mesma hora, me ligaram e resolvi tudo. No domingo à noite a gente já podia estar assinando o contrato, tá? Rápido assim. Mas eu já tinha antes falado com o meu banco, então eu já sabia qual era a oferta do meu banco e a oferta da operadora, nesse caso era melhor. Mas eu não posso indicar. Varia muito, tá? Aqui na empresa a gente utilizava também já consórcios de veículos, tá? E só fazendo uma ponte, na maioria das vezes a gente tinha banco exclusivo que a gente contratava consórcio e não era o banco que a gente tinha o nosso relacionamento do dia a dia, dos pagamentos, dos boletos, taxas, aplicações. Então, não dá para entender por que o banco que você tem relacionamento às vezes não quer vender o consórcio para você, tá? Ou não consegue chegar numa oferta tão boa, ou talvez, sei lá, acha que porque já tem um relacionamento que você vai cair na conversa, sabe? O importante é o seguinte, é você analisar, tá? Cota em mais lugares, liga para as operadoras e diz, eu quero um consórcio de uma carta de 100, 200, 500 mil, quero saber, me faz aí uma condição, eu quero saber o que eu... Né? Como é que eu consigo rentabilizar isso, tá bom? Então não fica se fiando só na corretora que você tem conta, no banco que você tem conta, porque nem sempre ele é o melhor para você, tá? Eu acho que você precisa analisar isso com muita cautela, tá? Eu não gosto dessa... Às vezes os bancos se perdem nesses produtos, sabe? Eu acho bem chato assim. Também não tô aqui para falar mal de banco, mas eu acho que é um pouco chato assim, porque você não... Cara, você é cliente deles, tem que ser bom para os dois lados, né? Acho que tem que ser uma parceria bacana e não aquela parceria caracu, que você não entra necessariamente com a cara. Mas tudo bem, piadinha da parte aí. Vamos falar do FGTS, Tá, então assim, você é funcionário de uma empresa, recebe um FGTS, tá com aquele dinheiro lá parado, que FGTS é uma baita vantagem, né, para o trabalhador. Brincadeira, né, gente? Todo mundo que tem um pouco mais de consciência econômica sabe que o FGTS é um roubo, o FGTS é um assinte, é uma vergonha, é o governo papando literalmente o dinheiro do trabalhador e chamando isso de direito. Isso é um absurdo. Se você tivesse mesmo esse direito, você poderia ter o direito de escolher aonde você quer aplicar esse dinheiro e não ficar implorando para o governo ou dependendo da boa vontade do governo para poder sacar esse dinheiro que é seu. Tá? E saiba que o empregador podia te pagar o dobro do salário se não tivesse todas essas contas, esses encargos. Mas enfim, feito o desabafo, o FGTS é seu, é do trabalhador, mas já deveria ser seu direto. Todo mês já devia cair na tua conta e não na conta da Caixa Econômica Federal, para que o governo possa fazer o que ele bem entender e te pagar uns juros merrequinha, tá bom? Se você pegasse esse dinheiro e comprasse Tesouro Direto, você ganharia pelo menos umas 10 vezes mais. Tá? Então é muito, muito ridículo. Então quem falar aqui que FGTS é bom, sai dessa live. Tô brincando, gente. Mas é verdade, FGTS, eu odeio FGTS. Não serve pra nada. Enfim, então assim, como é que você vai conseguir liberar? Quero usar o FGTS para consórcio. Sim, você pode usar o FGTS para consórcio. Você pode usar ele para pagar, amortizar parcela. Você pode usar o FGTS para dar o lance. Tá? Então o legal é o seguinte, suponhamos que você está pegando a carta de crédito de 100 mil reais, você tem 50 mil de FGTS. Então você pode usar aqueles 50 mil de FGTS para dar o lance. Você pagou 50 mil da sua carta de 100 e só vai receber mais 50, certo? Aí com isso você tem a carta de 50, as suas parcelas caíram pela metade. Só que se você fizer o que eu falei, de fazer duas cartas de 100, porque você precisa de 100 mil,
você tem a segunda carta que você pode, nesse meio tempo, ter sorte e ser contemplado, ou usar, então, depois da contemplação da primeira, você usar o teu fundo de emergência e contemplar a segunda, você tem os 100 mil reais, você já compra o imóvel, tá bom? Compra rapidão, aluga e já retorna esse investimento o quanto antes. Porque os primeiros 100 você vai pagar a metade da parcela depois da contemplação e o segundo vai acontecer a mesma situação. Então, no fim, as duas você vai acabar pagando o preço de uma, tá bom? Pessoal, isso é extremamente importante. Se você fizer duas, você precisa de 100 mil reais, você vai fazer duas cartas de crédito de 100 mil reais. Porque você provavelmente vai ter que dar 50. Eu não estou dizendo que precisa. Isso, às vezes a contemplação vem com 30%, às vezes vem com 20%, tá? E lembrei o que eu queria dizer antes. Deixa eu falar antes que eu esqueça. Você pode entrar num grupo já em andamento. Aí a contemplação, a chance de contemplação é mais rápida. Por quê? Porque aqueles grupos de investidores ávidos pelo dinheiro, que vão dar lances de 50%, 55% do imóvel, do valor da carta, eles já vão ter... já passou um ano, eles já se mataram, tudo já pegaram tudo, já foram. E aí depois tá lá o pessoal que fez aquele consórcio, que nem olha, que não tá nem aí, bababá, aí você vai lá e cai muito percentual. Pro segundo ano, geralmente o consórcio cai muito percentual para poder dar o lance. Então isso é uma dica interessante, tá bom? Se você tem mais pressa e quer evitar de fazer o lance, você pode entrar num grupo já em andamento. Eu recomendo que você entre num grupo já em andamento, no caso de consórcio, tá bom? Então assim, pessoal, quer usar o FGTS para comprar algum imóvel? Você pode abater das parcelas, você pode dar o lance, como eu falei agora, que você não usa o seu fundo de emergência para poder dar o lance naquele imóvel, tá? Porém, para uso do FGTS, o governo faz algumas amarras bem legais, né? Ele libera o teu dinheiro com algumas condições. Diga assim, me dá aqui o teu dinheiro todo mês que eu vou guardar porque você não sabe guardar esse dinheiro. Então, eu vou guardar, vou te dar uma merrequinha, você podia ganhar 10 vezes mais, vou te dar uma merrequinha. E quando você precisar desse dinheiro, você tem que me pedir, pelo amor de Deus, e tá aqui a cartilha para você. Você tem que fazer isso. E aí a carta de burocracia é um inferno, tá bom? Então, por isso que não falem bem do FGTS, ele é uma bosta. Então, é o seguinte, você vai querer fazer o saque. Primeiro, você pode usar para comprar terreno, tá? Você pode usar para reformar ou construir e você pode usar para comprar. Você pode usar essas três modalidades. Porém, para você comprar um imóvel pronto, o FGTS na compra do imóvel, se você der o lance no consórcio, você vai ser contemplado. Aí vem a carta de crédito. Porém, a carta de crédito ela só é liberada quando você escriturar o imóvel para o seu nome, tá? E o imóvel precisa ser de uso exclusivo do trabalhador que está utilizando aquele FGTS. Então, se você e seu marido vão utilizar, você e sua esposa vão utilizar o FGTS, dos dois, vocês precisam ter os dois como proprietários daquele imóvel, tá? E aquele imóvel tem que ser para sua moradia. Não pode ser para investimento caso você queira utilizar o FGTS. Repito, imóveis que você quiser comprar com consórcio e FGTS, você tem que ser para a sua moradia, tá? Então, por isso que eu falei ali na live que não dá para ser o segundo imóvel, um imóvel para investimento, se você quiser usar o FGTS. Eu não tenho nenhum imóvel, eu moro de aluguel e eu quero comprar o meu primeiro imóvel, mas eu não sei se eu vou morar nele ou se ele vai ser para investimento. Bom, aí você compra, depois você decide, tá? Mas aí eu acredito que você preencha os requisitos da Caixa Econômica Federal. Caso seja o apartamento da praia, você não vai conseguir usar o FGTS para comprar para quitar o consórcio, nem para dar o lance, tá? Mas você consegue fazer um consórcio normal, que é o que eu falei até 5 minutos atrás, tá bom? Então uma coisa é consórcio, outra coisa é consórcio com FGTS, é importante a gente separar. Agora estamos em consórcio com FGTS. Só respondendo uma pergunta aqui, corretoras são todas confiáveis? Não são todas confiáveis, tá? É importante você checar no site do Banco Central quais são as que são de fato confiáveis, quais são as operadoras que estão cadastradas lá, tá bom? Porque senão você pode sim se enganar. Eu não contrataria fora de banco ou fora de operadoras muito conhecidas, muito fortes, que são securizadoras também, enfim, né, que tem aí, não quero citar nomes aqui, mas talvez uma delas me patrocine uma próxima live, a gente cita nomes. Não, gente, eu não gosto de falar nomes porque a gente pode ter experiência boa e experiência ruim com várias delas, tá? Utilize o Reclame Aqui, esse é um que eu faço questão de divulgar. Utilize o Reclame Aqui, digita lá consórcio fulano de tal, para ver como é que é, se é confiável, se não é confiável. Digita o CNPJ dessa operadora,
tá? Então pesquisa um pouquinho antes, tá? Não são todas confiáveis, não dá para dizer que são todas confiáveis. Claro, se for de um banco grande, esses bancos estatais ainda, você vai ter toda a segurança, tá? Então não vai ser problema, isso aí. Então, mas essas menores geralmente têm as taxas muito mais atrativas. Claro, por quê? Porque elas têm um risco mais alto. Então você vai pagar menos taxa, mas vai correr mais risco. É você que tem que decidir. Ou você paga a taxa mais alta num banco e corre menos risco num banco tradicional, tá? É sua decisão, tá? Mas não são todas confiáveis não. Tem que primeiro ver se ela está inscrita também, se ela é autorizada, né, pelo Banco Central, tudo certinho, tá? Tem que dar uma checada nisso antes, tá bom, pessoal? E usa o Reclame Aqui. O Reclame Aqui funciona, que é um espetáculo, tá? Eu não faço nada sem usar o Reclame Aqui. Eu não compro nada online sem utilizar o Reclame Aqui. Quem dirá contratar um consórcio, tá? Porque às vezes o próprio consórcio já tem problema, aí se mesmo se é o banco que eu tenho relacionamento, já é igual, ó, eu já soube que fulano, né, tem pessoas que tiveram problema tal e tal no consórcio, aí a pessoa já vai explicando, tu já vai botando lá na parede, já vai sentindo como é que é o atendimento desse operador, tá bom? Então pesquisa antes. Então assim, ó, primeiro, precisa ser na Caixa Econômica Federal? Não precisa, você pode contratar uma operadora, sei lá, Banco do Brasil, por exemplo, um consórcio, vamos citar um banco público, privado, o Itaú, sei lá. Você contratou um consórcio do Itaú, ou do Bradesco, ou vou falar vários aqui para a gente não ficar fazendo jabá de um banco especial. Você contratou um consórcio ali, mas você quer utilizar o seu FGTS, a operadora do teu banco faz uma operação interbancária e ela mesma conversa com a Caixa Econômica Federal, que é a operadora do FGTS, e ela vai dar as condições para o seu banco dizer se o seu imóvel, se você tem as características, se você preenche os requisitos para poder pegar essa carta de crédito ou utilizar até o FGTS, tá? E outro dado importantíssimo, isso é extremamente importante. O Brasil todo não tem a mesma regra, tá? Então se você quer comprar uma casa, por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida, você vai ter valores diferentes dependendo de cidade a cidade. Por exemplo, aqui na minha cidade, o valor, eu acho que é 150 mil. Na cidade vizinha é 190 ou 180. Então, assim, você já consegue comprar um imóvel muito melhor por uma taxa de juros extremamente atrativa, que é esse programa Minha Casa Minha Vida. Mas, dependendo da renda que você tem, você não entra nesse programa e eles não te liberam. Então, você não entra nesse programa, você não consegue fazer esse programa de financiamento extremamente importante. Isso é de financiamentos, tá? Eu só fiz essa ponte porque no consórcio funciona basicamente da mesma maneira. Dependendo do imóvel, dependendo do seu histórico, eles podem não liberar o uso do FGTS para você, tá bom? O uso do FGTS para aquisição de casa ou reforma, você pode usar a cada 3 anos. Então, se você fez isso há menos de 3 anos, eles não vão liberar isso para você, tá? Para uso outra coisa importante é assim, você não pode atrasar as parcelas se você quiser utilizar o FGTS, tá? Você não pode ter, no caso do consórcio, nenhuma parcela em atraso se você quiser utilizar o FGTS para poder comprar, quitar ou dar o lance. Então tem que manter isso religiosamente em dia, tá? O imóvel ele precisa ser residencial, urbano e de nome do trabalhador. Então, se você usar o FGTS marido e mulher, tem que, ou marido, mulher, sei lá, tem que estar no nome das duas pessoas, tá bom? Senão você não consegue a canalização do FGTS para aquele imóvel. Então, é extremamente importante que você saiba disso, porque às vezes o seu marido não tem um FGTS tão bom, a esposa não tem um FGTS tão bom, e aí as percentuais podem ser diferentes na aquisição desse imóvel, tá bom? Então, para quem tem holding, não adianta pensar em utilizar o FGTS para compra, tá bom? Tem que sair do nome da pessoa, tá? Não dá para, tem que ser o nome do trabalhador e não de uma empresa do trabalhador. Se tem empresa, cara, esquece. Se tem empresa, o consórcio, esses programas da Caixa Econômica não vão funcionar para você. Você vai poder contratar um consórcio tradicional, tá? Que aí na pessoa jurídica ele tem taxas melhores que na pessoa física. Pelo menos no meu caso aconteceu assim, tá? Então, você pode também utilizar o FGTS, 100% do teu FGTS para dar o lance, tá? Então, se você tem 50 mil no FGTS, você pode usar os 50 mil para dar um lance. Porém, você não pode usar os 50 mil, você só pode usar até 80% se você quiser abater as parcelas, tá? Então, é mais vantajoso você usar para dar o lance, porque você consegue usar ele 100%. Para as parcelas é 80%, tá? Não dá para fazer isso assim. E você também pode fazer uma mistura que, assim, por exemplo, o imóvel custa 100 mil, o seu consórcio é 100 mil a sua carta, mas o imóvel vai custar 140.
Então você pode usar a diferença dos 40 mil, ela pode sair do teu FGTS, tá? Aí você pode utilizar essa diferença, todo o teu FGTS, tá bom? Então, só voltando ali, a cada 3 anos você pode fazer uma aquisição nova ou uma reforma, e a cada 2 anos, se você quiser usar para amortizar parcelas. Então, assim, ó, acumulou 2 anos de FGTS, acumulou lá, sei lá, 10 mil reais, você vai pegar esses 10 mil reais, joga lá no consórcio para abater e diminuir o saldo devedor. Diminuindo o saldo devedor, tipo, o montante está aqui, isso aqui. Então, você pagou um pouco, vamos fazer assim, você tem aqui, isso aqui é o saldo, o financiamento total. Você pegou um adiantamento, pegou o FGTS de 2 anos e quitou uma parte. Então, isso aqui é o saldo devedor, ele é menor. Então, o que vai acontecer com as parcelas? Elas vão diminuir proporcionalmente. Pagou mais um tanto adiantado, aí você foi pagando parcela, ele foi diminuindo. Aí, eu vou pegar de novo 2 anos FGTS. Diminuiu um inteiro. Saldo devedor menor, parcelas diminuem proporcionalmente também, tá? Então, você no fim tá pagando uma parcela que você já nem sente mais, tá? É extremamente interessante isso, extremamente bacana, tá bom? Então, você pode utilizar essa função a cada 2 anos do teu FGTS. Então, por exemplo, você vai financiar vai comprar um consórcio. Tenta não usar o FGTS, mas você tem que programar isso antes, você tem que ver isso antes no seu banco. Porque eu não sei quanto você ganha, eu não sei o quanto você tem de dinheiro aplicado, se você já tem imóvel ou não tem imóvel, né? Qual é o teu histórico. Então isso tudo você vai precisar consultar antes. E qual é o imóvel que você quer comprar? Se você quiser comprar um imóvel de 1 milhão, 1,5 milhão, provavelmente as suas taxas vão ser um pouco diferentes de quem quer comprar um imóvel de 150, 190 mil reais, tá bom? Então esses programas Minha Casa Minha Vida são financiamento bancários que dá para usar o FGTS, e você pode fazer um consórcio utilizando o FGTS, mas você tem que antes disso verificar o seu score, se você vai ter essa liberação ou não, tá bom? Para não ter surpresa no final, tá, pessoal? Porque a gente não pode garantir, e essas leis alteram até com uma certa frequência, assim, não é totalmente frequente, mas alteram com uma certa frequência, tá? Então, pra gente também ir finalizando, que já tá grandona a live hoje, mas aqui é muito legal esse assunto de financiamento. E eu quero só dar uma dica, fazer uma ponte muito legal para vocês. Eu ia falar no final, mas eu não quero esquecer. Hoje eu tô com a cabeça meio avoada. Eu não quero esquecer de dizer para você o seguinte. Eu não gosto de pagar juros, eu não gosto, acho um dinheiro jogado fora. Mas, se você quer crescer, se você quer com velocidade realizar o seu projeto, em algum momento você vai precisar recorrer a um financiamento, tá? Por quê? Porque se hoje você pensar assim, eu preciso de 100 mil reais para comprar um imóvel, mas eu só tenho 10. Então eu vou ficar mais 4 anos economizando dinheiro para chegar nos 100 mil reais, sei lá, vamos chutar. Aí você ficou 5 anos no total economizando dinheiro, aí você chegou com 100 mil reais. O que vai acontecer com aquele imóvel que hoje custava 100 mil reais daqui a 5 anos? Ele vai estar custando 150. Aí você vai ficar, então eu vou economizar mais 3 anos para chegar nos 150. Aí os 3 anos além, ele vai estar custando 180. E assim você fica correndo atrás do rabo. Então, gente, não adianta. Consórcio de carro, eu não gosto. Não tenho nada contra quem faça, mas eu não gosto porque eu acho que carro é uma coisa que deprecia. Carro, eu ando com o carro que eu posso pagar. Mas imóvel você não pode esperar, porque o carro daqui a 5 anos ele vai estar valendo a metade do que você está pagando, mais os juros, aí é um inferno. Agora o imóvel não, se você não comprar, o quanto antes você comprar, melhor, porque o imóvel só valoriza, ele só vai crescer de valor, tá? Só não, tem algumas situações que ele perde valor sim, mas isso eu falo numa outra live, até já falei, acho que sobre isso numa live, mas eu repito uma outra hora dessa, tá bom? Então é importante, gente, assim, quer fazer isso, tenha certeza que quer comprar um imóvel, quer ter uma renda passiva e não tem o dinheiro ou não quer se descapitalizar, faz o consórcio, faz o financiamento, usa o FGTS, modela como você achar melhor. Já te dei todas as dicas, todos os insights e os caminhos para você poder procurar isso, tá bom? O que eu só queria dizer para vocês é o seguinte, para a gente poder finalizar. Existe uma estratégia muito legal, que ela é super simples, mas que ela funciona extremamente bem. Na verdade, tudo é simples, né? Só depende da gente ter coragem e da gente ter iniciativa e fazer. Por exemplo, você tem uma holding, suponhamos que você tem uma holding ou você pretende ter uma holding. Então você abre a sua holding, você monta ela, que é isso, eu já expliquei em outros lugares aí, como você montar, como você ter lastro financeiro e blá blá blá. Você tem lastro financeiro naquela holding, você contrata um consórcio pela holding, certo? E aí você, pessoa física, pode construir um imóvel. Eu vou construir uma casa, mas eu não quero me descapitalizar. Mas eu também não quero esperar o consórcio. Eu também não quero pegar um financiamento para fazer isso. Então você vai,
compra esse imóvel na pessoa física, um apartamento que esteja em construção ou ainda uma casa que você queira construir. Vamos supor um apartamento que está pronto já. Você vai lá, compra no seu nome pessoa física, faz o consórcio na administradora e faz um parcelamento diretamente com a construtora. Então você vai pagando o financiamento e vai pagando o consórcio. Claro que você precisa ter condições financeiras de pagar esses dois compromissos, certo? Se você tiver essa condição, você vai tocando isso. Assim que você for contemplado no teu consórcio, dependendo do acordo que você fizer com a construtora, você pega o dinheiro do consórcio e quita o financiamento e passa o imóvel para a administradora de bens. Ou ainda, se o imóvel, você comprou o imóvel, você tem 100 mil reais para comprar o imóvel, você vai lá, compra o imóvel, mas eu não queria ficar sem os 100 mil reais, tá bom, faz o consórcio, vai pagando as taxas. Você comprou o imóvel, tirou do seu fundo de reserva, comprou o imóvel, paga o consórcio em nome da holding. Quando você for contemplado, não esquece lance, não precisa dar lance nem nada disso. Quando você for contemplado, você pega o dinheiro do consórcio e compra o imóvel de você mesmo. Então a sua holding está comprando de você mesmo. Então o que vai acontecer com o dinheiro? Ele vai entrar limpinho na sua conta, tá? Tem nada de ilícito nisso, tá? Então você vai se reestabelecer do dinheiro do seu fundo de emergência, você vai ter o imóvel sem fazer o financiamento e sem se descapitalizar, aproveitando o tempo e as taxas melhores do consórcio, tá bom? Então isso é uma dica super legal que eu dou para vocês, que funciona, é super tranquilo de fazer, é totalmente lícito, não tem nada de errado nisso, mas você compra de você mesmo, isso para quem já tem uma holding estruturada, tá bom? Porque o imóvel, o consórcio só vai liberar o dinheiro para o vendedor do imóvel. Então você é o vendedor do imóvel, a sua holding está comprando o imóvel de você. E claro, você vai ter que pagar num contrato de compra e venda, você vai ter que pagar o ITBI. Só que essa diferença do ITBI, aí também você precisa calcular isso, mas essa diferença do ITBI você consegue maximizar a diferença de juros. Você tira isso, você vai pagar muito menos juros. Então você pagou o ITBI, que é 2%, mas os juros é mais que o dobro, né? É mais que o dobro. Então, às vezes, eu falei ali um exemplo hipotético chega de 30 a 15, a 14 para o consórcio. 30 financiamento, às vezes, né? Não é sempre assim, tá? Tem financiamento muito bom, depende do momento do banco, tá? Então, tem que pesquisar, tem que ligar para vários bancos, tem que ter relacionamento, é importante fazer isso e ligar para essas operadoras também, ligar, tudo online, hoje em dia você pode fazer ali, pesquisa no Google que vai aparecer um monte de oferta para você, eu tenho certeza, tá bom? Pessoal, valeu, espero que tenha esclarecido um pouco mais para vocês sobre o consórcio, tá? Me deixe, né? Eu vou fazer mais umas caixinhas aí de dúvidas, porque é muito legal isso, surgem diversas sugestões de temas, do que vocês querem. Participem, deem um like, se inscreve no meu canal também, dá uma forcinha lá pra mim, por favor, pra gente crescer e disponibilizar esse material, esse conteúdo para mais pessoas. Se você achou esse conteúdo relevante, logicamente. Se não achou relevante, também pode ir lá falar o que você acha, que também vai ser muito bom pra gente poder estar melhorando sempre, tá bom? Pessoal, valeu, beijão pra todo mundo, boa noite e a gente se vê aí na quarta-feira às 19 horas. Vai ter live de novo, tá bom? Deixem sugestões pra mim de tema aí, tá bom? O que vocês querem saber, quais são as dúvidas que a gente vai falando. E pra mim é um prazer enorme estar aqui essa horinha com vocês, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abração.